Desde tempos antigos, o homem vê nos julgamentos e na aplicação de suas leis uma maneira de se manter a ordem na sociedade. E com o passar do tempo, isso não mudou. Segundo o dicionário, lei significa preceito que deriva do poder legislativo, regra, norma, ou seja, é algo que é feito para organizar e, por que não, facilitar a vida das pessoas. Mas como nada é perfeito, tem algumas leis que são criadas, mas não dão muito certo. No tempo que o senhor está aqui na Câmara, o senhor já viu uma lei ser aprovada e não ir muito para frente, não dá muito certo? Muitas. Isso acontece com frequência. É a chamada lei que não sai do papel. A lei é aprovada e é engavetada e simplesmente não é cumprida. Inclusive porque muitas delas, para a sua execução, dependem da implementação pelo Poder Executivo, pelo prefeito, no caso da legislação municipal. E muitas vezes os prefeitos simplesmente não se dispõem a cumpri-las. Os diversos legisladores acabam pecando no sentido de interagirem mais com diversos níveis, até ponto de chegar na cidade e questionarem as cidades se aquela lei teria os efeitos adequados para que ela se propõe. Ocupantes de cargos públicos, de funções públicas, propõem algumas normas, muitas vezes baseados num furor emocional ali na hora, e acabam propondo medidas um pouco esdrúxulas. E o senhor poderia dar algum exemplo de leis que não emplacaram? Bom, há alguns anos, todos devem lembrar, a lei que criou o kit socorro. Criou-se um kit com alguns equipamentos e alguns medicamentos, mas esqueceram que as pessoas precisam ter um certo preparo inicial para saber lidar com situações de saúde. Não seria com um kit de primeiros socorros, com uma bandagenzinha e um mercúrio cromo que atenderia isso. Um juiz do estado da Paraíba, como havia lá uma peculiaridade local de assaltos com motociclistas, ele baixou uma lei no estado dele, ou na cidade dele, determinando que os motociclistas estavam proibidos de usar o capacete. Dito que no ano de 1999 houve uma proposta de um vereador de que os animais, cavalos que circulam em carroças aqui em Juiz de Fora, que conduzem essas carroças, utilizassem fraldas para evitar que os dejetos contaminassem, ficassem poluindo a cidade. Na Bahia, um vereador que propôs uma lei no sentido de sinalizar a cauda ou o rabo de alguns animais com a tinta fluorescente para evitar que esses animais fossem atingidos por veículos. Lembraria, por exemplo, que a Constituição Federal diz que o salário mínimo ele tem que ser suficiente para atender às necessidades elementares de qualquer cidadão. E a gente sabe que ainda estamos longe do cumprimento ao pé da letra deste dispositivo constitucional. Mas afinal, o que pode ser feito para remediar essa situação? O que pode ser feito para que, no futuro, a Constituição só contenha leis que podem ser aplicadas perfeitamente? Acredito, pessoalmente, que se o governante levasse com mais seriedade aquilo que está previsto na Constituição Federal, nas constituições estaduais e nas leis orgânicas dos municípios, haveria aqui uma coerência maior e esse mito de que a lei não pega no Brasil deixaria de existir por completo. A gente tem que pensar que existem essas variações climáticas, físicas, o próprio povo de cada região tem uma interpretação, uma forma diferente de verificar. Então, essa interação, seja municipal, seja estadual e principalmente federal, é tremendamente positiva para que as leis de fato aconteçam e elas sejam fiscalizadas e aplicadas e tenham seus efeitos totais. Muitas vezes o legislador não tem o bom senso de não propor a lei, mas ao contrário, propor a discussão, o debate, a intervenção que ele queira fazer na sociedade e procura equivocadamente fazer através de lei, quando o melhor caminho seria de fato abrir esse debate, buscar mesmo a sua implementação através da criação de um novo hábito social. Mas ainda assim, como a realidade social é dinâmica, é sempre fundamental que haja a propositura de novas leis e até a revogação de leis que já não tenham mais razão social de existir. Pois é, com o tempo as leis mudam, mas elas sempre permanecem conosco.
Isso nos faz pensar se uma certa lei meio absurda que a gente ouviu vai fazer sentido ou não. Há ainda outra norma que previa a criação de um espaço como se fosse um heliporto para aeronaves extraterrestres, os OVNIs, né? Situações tremendamente absurdas. Será?